Olá pessoal, vamos para a nossa quarta aula da disciplina de noções, Introdução à Agricultura de Precisão. Na aula passada nós falamos da taxa variável, né, da aplicação em taxa variável, onde nós vimos quais são os tipos de equipamentos necessários, como funciona, né, os links na máquina que conversa com o atuador da dose. Nós vimos, né, propriamente um mapa de aplicação de taxa variável. Nós já aprendemos como que identifica a variabilidade espacial. Nós falamos, por enquanto, somente da amostragem de solo, né? Ainda falta falar dos mapas de produtividade colhedora, para gerar os mapas de variabilidade, e das imagens aéreas também, para fazer os mapas de variabilidade, tá? Sendo que a amostragem de solo é a mais adequada, porque nos mostra o teor. Além de encontrar a variabilidade espacial, nos mostra o teor de nutriente que nós temos no solo, né? Então, na aula de hoje, nós vamos continuar falando um pouco sobre a taxa variável, sobre o sensoriamento para fazer a taxa variável, né? Na aula passada, nós vimos que, através do mapa, a gente insere o mapa no computador da máquina e através do atuador e o GPS, faz a dosagem em taxa variável. Existe uma outra maneira de fazer taxa variável, que é através de sensores que são instalados na máquina. A gente vê aqui na cabine da máquina, ou sensores que ficam na própria barra de pulverização e de adubação. Como esses sensores funcionam? Então, aqui, nós vimos a aula passada que a taxa variável, nós vimos a taxa variável através de mapeamento, né? Onde a gente insere o mapa na máquina, tem um GPS que localiza onde está a máquina e tem o aplicador, onde tem o atuador abrindo e fechando a dosagem do insumo, do defensivo, né? Então, esse é a taxa variável através de mapeamento. Existe outra maneira de fazer taxa variável através de sensoriamento. Como é? Instala-se sensores na máquina, onde esse sensor vai fazer a amostragem, vai fazer a leitura na planta e uma estimativa de produtividade, né? Os sensores ficam na frente da máquina. Então, como que funciona? Ele faz uma estimativa da produtividade naquele exato local e já dá o comando para o aplicador fazer a dosagem de adubo necessária naquela área. Então, qual que é a diferença aqui? Eu não preciso de mapas, né? Aqui não precisa de mapa. Nesse aqui, eu preciso fazer a amostragem, eu preciso confeccionar o mapa, inserir o mapa no computador e ter o GPS. Esse aqui eu não preciso ter o GPS. Por quê? Porque ele vai fazer a leitura da produtividade com sensores e já vai determinar a dosagem logo em seguida. Então, aqui não há necessidade de eu ter GPS e nem os mapas, tá? Aqui como funciona, né? Então, aqui em cima da máquina fica um sensor. Esse sensor faz a estimativa de produtividade e transfere essa informação para a aplicação de um N, por exemplo, a aplicação de um nitrogênio. Então, ele estima o quanto que essa planta vai produzir, já faz os cálculos de que produzindo essa quantidade de que está estimada, quanto que ele vai precisar jogar de adubo naquele exato local. Então, veja que por isso que eu não preciso ter GPS nem mapa, que é uma taxa variável, vamos chamar de online. Faz a leitura e já determina a dose que tem que aplicar daquele insumo ou daquele fertilizante, tá? De acordo com a necessidade da planta. Só para a gente entender mais ou menos como seriam os cálculos, né? A gente sabe que lá cada cultura tem a sua extração de nutriente. O que é a extração de nutriente? O quanto que a planta retira por hectare para que ela complete seu ciclo, né? Para que ela cresça e produza suas sementes. No caso aqui do milho, vamos ver como que faz essa estimativa, né? Então, vou lá. O sensor fez uma estimativa de produzir em média de 3 toneladas de milho, de grãos, por hectare. Então, ó, quando uma planta extrai do solo, quando a planta vai produzir 3 toneladas por hectare, ela extrai do solo 77 quilos de nitrogênio,
9 quilos de fósforo, 83 quilos de potássio. Então, quando o sensor estima a produtividade, ele já faz essa liberação dessa quantidade de insumo. Veja a diferença, uma estimativa que vai produzir 10 toneladas de grãos por hectare, olha aqui o quanto que essa planta vai precisar de nitrogênio, 217 quilos. Quanto que ela vai precisar de potássio? 157 quilos. Aqui seria o máximo de produtividade, né? Nas lavouras hoje, de milho, por exemplo. Então, como que o sensor trabalha? Ele faz essa estimativa de produtividade e libera a dose que a cultura necessita para completar o seu ciclo, né? Então, o sensor atua dessa maneira, por isso que eu não preciso ter mapa e nem GPS, tá? Então aqui só curiosidade, né? Aqui para produção o milho para produzir grãos e aqui o milho para produzir a silagem, né? Então, por quê? Vejam aqui ó, para produzir 3 toneladas vai 77, aqui chega a 231. Por que que as dosagens aqui são maiores, né? Porque a gente sabe que o milho para silagem, só uma curiosidade, né? O milho para silagem, ele é levado com as folhas, com o caule, com os ramos todos para silagem, né? Quando é grão, só vai o grão e o restante da planta fica no solo. Então, esse restante que ficou no solo, essa palhada que ficou no solo, ela vai mineralizar, né? Vai decompor, vai mineralizar e vai tornar nutriente novamente. Então, o grão, quando o milho é colhido para silagem com toda a matéria verde, ele não retorna para o solo, né? Agora, quando é colhido só o grão e a planta retorna para o solo, esse que retornou vai tornar, um dia vai mineralizar e tornar esse adubo novamente, tá? Então, de tudo que nós falamos na aula passada, de taxa variável, o que pode dar errado, né? Porque a gente fala, vamos fazer taxa variável ou por sensor. Só uma última comentário sobre a questão da taxa variável através de sensor. Não é o muito utilizado, não é o mais utilizado. O mais utilizado é através de mapeamento, tá? Aquele que nós vimos o mapa, através de determinar a variabilidade espacial e fazer o mapa de taxa variável, tá? A questão de sensor, apesar dela já existir, mas ainda tem muito que melhorar, ainda tem muito que ser feito ainda para ser de fato bem utilizado na agricultura, tá? Então, lembre-se disso, que a taxa variável é feita principalmente através do mapeamento, tá? E a taxa variável, o que pode dar errado? Não só na taxa variável, mas em qualquer adubação. Mas é importante a gente dizer que a gente tem que estar de olho nesses fatores aqui, ó, os fatores que interferem na qualidade da distribuição do adubo. Condições ambientais, a característica do produto e o modo de aplicação. Condições ambientais, umidade do solo. Como que a umidade do solo pode interferir, né? Solo muito seco, a gente sabe que ele tem dificuldade da penetração do nutriente no solo, demora mais para disponibilizar aquele nutriente do solo. E outro fator importante que a umidade do solo pode atrapalhar é com relação à patinagem. Uma umidade muito elevada, o trator vai ter a patinagem característica, né? Da própria rodado do trator vai ter a patinagem. Então, excesso de umidade provoca patinagem. E a patinagem, por sua vez, ela prejudica a adubação, né? Por quê? Por conta que a gente sabe que a velocidade é importante para fazer a dosagem, né? Com velocidades mais rápidas, a dosagem também tem que andar mais rápida, né? As esteiras ali da carretinha de aplicação também roda mais rápido. E o contrário também, né? Mais devagar, ela roda mais devagar. Então, imagina um rodado muito rápido. Ela está indo numa velocidade e, de repente, o trator começa a patinar. Além dos danos que vai causar pela patinagem, né? Danificar, compactar o solo, o trator escorregar, ir para cima da cultura, arrancar a cultura, a linha da cultura, né? Também pode interferir na dosagem do produto, tá? Outra condição ambiental, o vento. De que maneira o vento interfere? Arrastando, né? Arrastando o produto. Aquilo que tem
ter uma precisão na aplicação, ou seja, ter um local exato para cair aquele insumo, aquele defensivo, se há vento, vai prejudicar, né? E chuva também, a gente sabe que a chuva pode lavar o produto, a chuva pode escorrer com o produto e ao invés de ele penetrar, ele acabar sendo arrastado, né? Então, por que eu estou falando bastante desses fatores que interferem, né? Porque nem tudo é mil maravilhas, né? Na taxa variável também é passível de dar erro, né? Então, fala assim, eu fiz taxa variável e não ficou legal. Então, porque podem ter outros fatores que interferem negativamente na taxa variável, né? Então, outro fator, a característica do produto, granulometria. O que é granulometria? É o formato, né, dos grãos. Eu tenho um adubo NPK, por exemplo, que eu tenho grãos maiores, outros têm grãos menores. E isso aí interfere, né? Se eu mudei, qual que é a recomendação? Sempre que eu mudo de marca ou de lote de adubo, que eu faça novamente a calibração do equipamento, né? Porque interfere, a granulometria, o tamanho do grão interfere na dosagem do produto, né? Então eu tenho que fazer a aferição, a calibração do equipamento sempre que eu trocar de insumo, ou trocar de marca, ou trocar de lote de produto, tá? A umidade também, a gente sabe que a umidade interfere completamente no peso, né? Um calcário molhado, ele tem um peso, o calcário seco tem outro peso. Então, o adubo é a mesma coisa, um adubo com alta umidade, é claro que nem pode ter alta umidade por conta do empedramento, né? Do adubo ele tem que ser mantido seco, por isso que recomenda aqueles sacos que são revestidos, aqueles big bags que são revestidos por plástico dentro, né? Esses retêm melhor, não permite que a umidade entre no adubo dentro, né? Do saco, do big bag. Então, a umidade do produto também pode dar uma interferência negativa na taxa variável. E também o armazenamento e conservação, né? Óbvio, né? Porque vai interferir na umidade do produto. A umidade tem tendência a empedrar os produtos, né? Então tem que ter aquele armazenamento correto, tem que ficar em cima do estrado, tem que ficar longe da parede, eu tenho que ter ventilação de ar no meu armazém, os sacos têm que ser de big bags, tem que ser revestidos com plástico por dentro, né? Exijam, quando for comprar um big bag, que seja revestido de plástico dentro, porque só aquela lona externa, aquela lona, ela permite a entrada de umidade que vai danificar o adubo, tá? Então, todo cuidado no armazenamento e conservação para não ter problema na taxa variável. Outro fator que pode estar errado é o modo de aplicação, a alimentação do software, né? Quando a gente diz que o software você vai receber o pendrive, o operador vai fazer, vai entrar com os dados e tem que dizer que tipo de produto que vai aplicar, quais as dosagens que vai aplicar, o mapa tem que estar correto, né? Tem que ter a alimentação do software, né? O operador tem que fazer todo o trabalho ali para iniciar a atividade, ele tem que dizer todas as informações, né? Para o tipo de produto, o tipo de aplicação que vai fazer, se é taxa variável, se é taxa fixa, fazer os limites de velocidade, fazer a calibração. Então, você tem que alimentar o software de maneira correta, né? Se eu não ponho que vou fazer uma taxa variável de tal adubo, o software não vai entender sozinho, né? Então, por isso que eu tenho que ter um operador lá que vai dizer o que a máquina vai fazer, tá? Então, exige o conhecimento de um operador, né? Porque a máquina sozinha, ela não sabe o que ela tem que fazer. Alguém precisa dizer o que ela vai fazer. Então, eu tenho que ter um conhecimento do software que eu vou estar trabalhando, tá? E lógico aí também, função do operador, o controle da velocidade do trator, o controle da velocidade de deslocamento da máquina. Sem dúvida é um fator fundamental que deve ser respeitado em qualquer tipo de aplicação de insumo e fertilizantes, tá? Então, voltando, como identificar a variabilidade espacial, que nós começamos a falar na aula passada, nós dissemos da amostragem de solo, né? Amostragem de solo, lembra lá que nós falamos dos grids de amostragem, né? Onde o quadriciclo vai e faz
você determina o tamanho do seu grid, se vai ser de 1 hectare, de 3 hectares, de 5 hectares, com 10 já começa a não ficar muito preciso, com 20 não se deve fazer um grid de amostragem, eu digo 20 hectares para uma amostra, né, não se deve fazer, e daí a gente manda para fazer análise, chega a análise de solo, a gente constrói nosso mapa. E vocês vão ver que os mapas de produtividade das colhedoras também nos dá uma grande noção da variabilidade espacial daquela área, né? Então, o que são os mapas de produtividade das colhedoras, né? A colhedora, ela tem sensores, né? Então, quando no elevador da colhedora sobe o grão, nós temos um sensor, a colhedora tem um sensor que faz a leitura da umidade. Primeiramente, faz a leitura da umidade. Depois, aqui tem uma balança de impacto, ou seja, há um sensor que vai dar a estimativa da produção, da produtividade naquele local. Em cada rodada aqui, em cada compartimento desse aqui do elevador, cada talisca, cada gaveta dessa aqui, vai mandar nessa placa de impacto. Essa placa de impacto, ela faz a leitura do peso, da estimativa. Então, ó, eu tenho a umidade, eu tenho o peso e eu tenho a localização. Ora, então eu tenho exatamente a produtividade naquele local, exatamente naquele ponto, né? Um detalhe, por que eu preciso da umidade? Ora, a umidade interfere diretamente no peso do grão, né? Então, eu posso falar que eu tenho uma produtividade de 10, mas um grão que está com 40% de umidade, então minha produtividade não é de 10. Por quê? Porque esse grão eu não vou deixar ele a 40% de umidade. Quando eu levar para o armazém, eu vou levar para 14, 15, 10% de umidade. Então, esse peso vai cair. Então, por isso que eu tenho que ter o sensor de umidade, por isso que as colhedoras têm o sensor de umidade junto com o sensor de estimativa de peso, para isso, né? Se eu tenho um peso alto, mas uma umidade alta, eu tenho que descontar essa umidade da minha produtividade, né? Aqui o sensor, a placa de impacto que mede a produtividade, que é essa aqui, ó, essa que está aqui em cima, onde o grão vai ser arremessado e vai bater nessa placa de impacto. Então, essa placa funciona como uma balança, né? Então, na medida, ela tem o sensor que, na medida da quantidade, do peso que o grão bate aqui, ela faz a estimativa da produtividade, né? E aqui é o sensor de umidade. Veja aqui é o elevador, aonde leva o grão, né? E aqui nós temos uma placa, um sensor, que faz por reflectância, né? Ele faz a determinação da umidade do grão. Então, aqui eu tiro o peso, aqui eu tiro a umidade. Aí eu tenho a minha estimativa de produtividade naquele local, que é bem precisa, que é bem seguro. São valores muito bem aproximados, né? Então, vejam que aqui, ó, é um mapa de variabilidade feito pela colhedora. Lembra, então, lá daquele mapa que nós fizemos da análise de solo? Olha aqui como é parecido, né? Lembra que lá, igualmente, aqui no mapa da colhedora, a gente vê que esses pontos aqui, ó, o vermelho, se tiver programado para dizer onde é baixa produtividade, então tá aqui, ó. O vermelho, esse ponto aqui, ó, eu tenho baixa produtividade. Esse ponto eu tenho baixa produtividade. Por sua vez, aqui, ó, eu tenho alta produtividade nesses pontos verdes. Então, por que eu, como um produtor, como um proprietário rural, por que eu vou querer ter partes que produzem bem e outras partes que produzem mal? Por que eu não vou querer que tudo esteja verde, que tudo esteja com alta produtividade? Então, com um mapa desse em mãos, eu consigo direcionar o meu trabalho para entender o que está acontecendo nessas áreas menos produtivas. Aí eu tenho que ir lá, eu vou fazer uma análise de solo para ver se está faltando nutrientes, eu vou vou cavar na terra para ver se tem pragas ou doenças, eu tenho que ver se aqui é uma área de solo raso, que tem pedras, enfim, eu tenho que ver, ou se não caiu sementes na hora do plantio, eu tenho que estudar, eu tenho que analisar o que aconteceu aqui nessa área que está produzindo pouco. Mas então veja que o segundo, né? Então lembra lá, maneira de identificar a variabilidade espacial da área.
através da amostragem de solo, e a segunda maneira através dos mapas de produtividade da colhedora. Então veja que é bem semelhante, né? Então eu tenho aqui, com esse mapa que a própria colhedora fez, eu tenho a estimativa de produção, eu tenho a minha variabilidade espacial, a minha variabilidade de produção, para eu tentar entender, para eu direcionar minha amostragem de solo nesses pontos, ou para eu direcionar meus trabalhos aonde não está produzindo, para eu saber o que está acontecendo, tá? Então aqui, ó, veja aqui outro mapa elaborado pela própria colhedora de produtividade de soja. Veja a diferença. Nesses pontos amarelos, eu estou produzindo de 1.200 a 2.800 quilos por hectare de soja. Nesses pontos azul, eu estou produzindo de 3 a 5 mil quilos por hectare de soja, né? Então, para que eu vou ter uma área altamente produtiva e uma área com produtividade muito baixa? Por que eu vou ter isso na minha área? Não justifica, né? Sendo que eu tenho a área lá, já tenho que pagar meus impostos, eu já tenho meu funcionário, a plantadora vai passar aqui, a colhedora vai passar aqui, eu adubei aqui. Por que eu não vou produzir nesse local? Então, a agricultura de precisão, a taxa variável, ela foca especialmente nisso aqui, para melhorar a minha produtividade nesses locais, né? Aqui, nesses pontos onde eu estou produzindo pouco, né? Veja a diferença de 1.000 quilos por hectare para 5.000 quilos por hectare. Olha a distância que está o ponto amarelo do ponto azul escuro. Então, não tem justificativa. Então, se o problema aqui for adubação, eu vou fazer uma taxa variável e vou jogar mais adubo aqui do que eu jogo nesse ponto aqui. Ou eu faço uma correção melhor de calcário, enfim, eu tenho que ir lá identificar o que está acontecendo nesse ponto aqui que está produzindo pouco. E isso, quem me disse essa informação, quem me deu essa informação, foi a própria colhedora no momento que ela está colhendo, tá? Aqui é um exemplo de como a colhedora faz, né? Os sensores de produtividade, só para a gente ver a quantidade de informação, né? Lembra lá na primeira aula que eu disse que nós temos que ter pessoas na empresa que fazem as leituras. Tá certo que aqui o mapa já vai gerar automaticamente através do software, né? Mas olha a leitura que a máquina faz, é isso aqui, ó. Você tem que inserir a largura da sua plataforma. Aqui você tem a linha de produtividade que ela está estimando a cada segundo, ou a cada metro, ou a cada girada, a cada gaveta, né? A cada talisca ali do elevador. Eu tenho aqui, ó, a minha latitude, eu tenho aqui minha longitude, eu tenho aqui a umidade do grão em porcentagem e eu tenho a produção, né? Então veja aqui, o que a colhedora faz? Ela é isso. Então nessa latitude, nessa longitude, eu tive essa produtividade, eu tive essa umidade, então aqui vai me dar a produção. Então a colhedora faz isso milhares de vezes enquanto está colhendo uma área, tá? Ela vai determinando, aí eu consigo programar, fazer 2, 3 leituras a cada segundo, né? A cada segundo, se eu não me engano, eu posso fazer até 4 leituras por segundo. Ou seja, é uma quantidade enorme de dados que a colhedora gera para fazer uma colheita numa área dessa, tá? Dando andamento, né? Aqui a gente vê outro mapa elaborado pela própria colhedora, né? Veja aqui, estimativa de produtividade, onde está vermelho, eu estou produzindo 1,3 toneladas por hectare, onde está verde, eu posso estar chegando a 7 toneladas por hectare. Ora, para que eu vou ter uma área produzindo 7 e uma área produzindo 1 tonelada por hectare? Não tem lógica, né? Então, uma vez que eu trabalhei com a colhedora, com sensores de produtividade ligado, eu vou ter esse mapa, aí eu direciono meus trabalhos, minhas amostragens em cima desses pontos onde não estão produzindo, tá? Aqui é a mesma coisa, um mapa de colheita, aqui eu não tenho qual que é a cultura, mas eu tenho aqui as produtividades, você vê aqui, ó, o vermelho de 3 toneladas, aqui o verde 60 toneladas, então, aqui ó, soja, tá aqui ó, cultura da soja, 6 mil quilos, e aqui 3 mil quilos, né? Onde é vermelho, 3 mil quilos, onde é verde, 6 mil quilos. Olha a quantidade de área que eu tenho produzindo pouco. Quem me disse isso aqui foi o próprio sensor da produtividade, né? Sensor da colhedora. Então, esses números são muito confiáveis, a gente pode confiar e trabalhar com eles, tá? Então, olha lá, eu tenho que, uma vez que eu tenho
Aqui já é uma interpretação do meu mapa de produtividade, né? Após a interpretação. Então, olha lá, eu tive um mapa aonde aqui as manchas vermelhas eu fui identificar por que aqui está produzindo mais, por que aqui está produzindo menos. Então, aqui as informações, ó. Aqui, aonde está vermelho, que eu tive uma menor produtividade, qual o motivo? Invasão de plantas daninhas. Nesse outro ponto, que está vermelho, nessas linhas aqui de fora, comprido, ó, de fora a fora, com baixa produtividade, através do mapa da colhedora, qual que é o motivo? Eu tive uma baixa densidade de plantio, né? Poucas plantas por hectare, poucas sementes por metro, né? Então, baixa densidade de plantio. E aqui? Por que aqui está mais produtivo? Área com alto índice de matéria orgânica no solo. Então, veja a quantidade de informações, como eu tenho mais argumentos em mãos para fazer o meu direcionamento das minhas atividades, né? Como eu tenho argumentos, quando eu tenho um mapa desse em mãos, eu consigo ter tomadas de decisões mais precisas, mais certeiras, né? Eu tenho condições de conhecer melhor a minha área, por que está acontecendo aquilo, por que eu estou tendo aquela produtividade um pouco mais baixa, né? Através do mapa das colhedoras, tá? Aqui outros sensores de produtividade, então a colhedora vai fazendo assim, ó, ponto a ponto. Olha lá, veja que ponto a ponto ela vai passando e vai pintando de cor. Ponto a ponto, vai passando e pintando. Então, no final, eu tenho um mapa desse aqui, todo já com a minha produtividade em cada área dessa, tá? Veja aqui no painel da colhedora, o próprio operador, ele já vai tendo um feedback ali em tempo real, um retorno em tempo real do que ele está colhendo, né? Veja aqui, ó, a produção de milho, aqui a produtividade, né? Aqui está em inglês, eles não trabalham em quilos por hectare, né? Eles trabalham por acre, bushel por acre, né? Que é a medida deles lá. Acre é a medida de área e bushel é a medida de peso. Então, veja que, então, por isso que é diferente aqui, né? Porque está uma tela em inglês. Mas aqui, ó, já vai dando para o operador qual que é a produtividade que está tendo aquela hora. Então, ele já vai sabendo. E do lado de cá, a umidade do milho. Então, veja aqui, a minha área onde eu tive baixas, aqui, ó, uma umidade de 12%, que é uma umidade ideal para o milho, né? E áreas mais escuras, 16%. A minha média está aqui ó, em 14,5% de umidade, que é uma umidade ideal, né? Vamos falar se aqui tivesse 30, 40, o operador já poderia chamar o responsável, se não for ele, chamar o responsável e dizer, falar assim, ó, a umidade está muito alta, vamos interromper a colheita, tá? Então aqui, ó, produtividade média e a umidade média que eu estou tendo na área, eu já consigo saber dentro da própria colhedora de maneira instantânea, tá? E aqui, no final da colheita, a mesma coisa, olha lá, a média de produtividade, a produtividade atual de onde eu estou colhendo. Veja aqui, ó, os verdes mais escuros, as maiores produtividades, verdes e o vermelho, menos produtividade. A média de umidade atual, a média de umidade e a umidade atual, tá? Então, aqui né, a variedade que eu estou trabalhando, o híbrido que eu estou trabalhando. Então, aqui é o meu mapa de produtividade que a colhedora acabou de confeccionar, tá? Aqui outra tela que fica lá no operador, né? Então, daqui, ó, a cultivar, a produtividade, a umidade, a área, enfim, o operador já vai tendo os resultados de forma online na tela dele, tá? Então, olha lá, eu tenho amostragem de solo. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu tenho um mapa de produtividade. Então, veja que eu direcionei a minha amostragem de solo em cima do meu mapa de produtividade. Veja aqui que nesses pontos onde está vermelho, olha aqui, ó, aqui eu fiz 2 pontos, ó, um em cima do outro. Por quê? Porque aqui eu vi que eu não produzi, então eu quero saber o nutriente que está faltando aqui nesse ponto. Aqui, ó, veja que aqui eu produzi bastante, aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui, ó, só 4 pontos. Veja que a distância de um ponto para o outro com relação aqui a essa área onde a produtividade foi menor. Então, eu com o mapa de produtividade em mãos, eu consigo direcionar a minha amostragem de solo, né? Então, eu vejo aqui, eu já consigo encontrar algumas respostas, por exemplo, no teor de fósforo. Aqui onde eu produzi pouco,
Veja que aqui na minha amostragem eu tirei os 2 pontos, aqui os 2 pontos estão aqui. Então aqui me deu que o meu teor de fósforo está abaixo do necessário. E aqui, ó, onde eu tive maior produtividade, fiz menos pontos, veja que aqui o teor de fósforo está em quantidade adequada, né? Então, foi uma amostragem de solo baseada em cima dos mapas de produtividade elaborados pela colhedora, tá? Então, mesma coisa aqui, eu já disse sobre esse gráfico da extração de nutrientes. E, por fim, como identificar a variabilidade espacial, né? Nós já dissemos, então, através da amostragem de solo, através dos mapas de produtividade da colhedora e, por fim, as imagens aéreas. De que maneira? Drones ou satélites, né? Drones ou vantes, que é a mesma coisa, né? Drones é um besouro e vante é veículo aéreo não tripulado, né? O S aqui, na verdade, era minúsculo, que é o plural. Então, veículo aéreo não tripulado, que é igual ao drone. Então, nós temos drones de asa fixa e nós temos drones de asa móvel, né? Os drones de asas fixas, ele é a mesma, exatamente o mesmo lógica de funcionamento de um avião e de um helicóptero. O avião não para, né? O avião, ele tem o propulsor, aqui atrás nós temos uma hélice, e aqui a antena do GPS, aqui dentro fica a bateria, por baixo fica a câmera, e aqui dentro também tem as minhas placas aí eletrônicas, onde eu insiro a programação de voo e o GPS. Então aqui eu tenho o GPS, eu tenho antena, eu tenho o motor da hélice, eu tenho as placas eletrônicas que fazem a leitura do meu caminhamento. Então o drone de asa fixa, ele trabalha e não consegue parar em determinados pontos. O drone de asa móvel se compara ao helicóptero, né? Ele consegue parar, subir, descer. Veja que aqui está a câmera, aqui são as asas móveis, porque aqui ele depende da propulsão, ou seja, de ser empurrado para frente pela hélice, para poder o ar entrar sob a asa e ele poder se sustentar. No caso do asa móvel, ele mesmo faz o giro, então ele desloca o ar para baixo, por isso que ele consegue subir e descer. Por conta da rotação da hélice, faz o ar subir ou descer. Então, o drone de asa móvel, ele consegue parar, ele consegue fazer determinados locais, tá? Então, olha lá, veja um drone de asa fixa fazendo a leitura, fazendo a imageamento, né? Aqui, por exemplo, a gente vê na tela online do produtor, do responsável, onde aqui, ó, nesse ponto aqui, por exemplo, tem uma mancha. O que será essa mancha? Não sei, preciso ir lá ver. Aqui eu tenho uma boa produtividade, aqui eu tenho uma outra mancha. Então, quem está me dizendo isso aqui é o próprio drone. Então, veja que eu vou conseguindo criar conceitos de variabilidade espacial também através dos mapas dos drones, né? Veja aqui um outro mapa. Então, aqui é lógico que ele já passou por um software que faz a leitura, a leitura de produtividade, né? Já faz uma estimativa e vai pintando a área, né? Mas através de uma imagem de drone eu fiz esse mapa de produtividade. Então veja que aqui eu tenho as áreas menos produtivas, né? E aqui as áreas mais produtivas, as áreas intermediárias, tudo feito através de imagem aérea, tá? Veja aqui também uma outra imagem aérea. Eu consigo ver que aqui eu estou tendo algum problema. Ou seja, aqui eu estou vendo que tem uma variabilidade, né? Olha aqui como está produtivo e olha aqui como alguma coisa aconteceu que não está produzindo. Eu preciso ir lá saber se é adubo, se é praga, se tem pedras, o que está acontecendo aqui, né? Nesse ponto aqui. Então, o drone me possibilitou identificar uma variabilidade na minha lavoura, né? Uma variabilidade na produção. Veja aqui também, né? Aqui me parece ser cana. Veja aqui, ó, eu tenho uma área aqui, ó, que eu não estou produzindo. Olha aqui, ó, essas ruas aqui, ó, não estou produzindo. Qual que é o motivo? Aqui, não sei, me parece ser uma enxurrada que deu aqui, alguma chuva, a água veio descendo. Aqui me parece que faltou, se for cana, faltou muda, né? Parece que a plantadora passou aqui e não plantou nesses pontos aqui também. Ou pode ser uma falta de nutriente, enfim, tem que ir lá ver. Então, quem me possibilitou? Eu lá do carreador
dentro de um carro, lá da estrada, dentro de um carro, eu não vou ter noção alguma do que é que aconteceu nesse ponto. Então, o drone, ele me direciona, ele consegue me dizer, falou, opa, ali tem uma variabilidade na produção, então tem uma variabilidade espacial, vamos lá ver o que está acontecendo, né? Aqui, outro exemplo, depois de passar no software, o que com uma imagem de drone pode ser feito, né? Essas imagens aqui, chama NDVI, lá na última aula eu vou comentar com vocês como é que esse software faz essa leitura, mas através de reflexo, né? Tem a imagem, tudo que está na luz emite um reflexo, né? Então, através do reflexo, e a cor desse reflexo é vermelho, azul ou verde, vai determinar, vai estimar a produtividade, né? Porque plantas que estão fazendo bastante fotossíntese, ela emite uma luz, plantas que estão mais secas, reflete outro tipo de luz, plantas que estão mortas, reflete outro tipo de luz. O solo reflete outro tipo de luz e a palhada no chão, outro tipo de luz. Então, pelo reflexo, esse software de NDVI, que chama, nós vamos falar na última aula, então, através desse reflexo, o software consegue identificar o que ele está vendo, o que tem naquela imagem. Veja aqui, ó, por exemplo, ó, o que provavelmente aqui é uma área de reforma. Então, veja aqui, ó, ou uma área que acabou de ser colhida. Então, o azul é onde eu tenho cana. Vê que é bem pouco. Aqui, amarelo, é onde eu tenho palha. E aonde é marrom, é o solo exposto, né? Então, não sei aqui se é uma área de reforma ou uma área recém-colhida, não dá para saber. Isso aqui é o proprietário que pediu essa imagem, ele tinha alguma razão para estar pedindo, queria saber se estava já bem dessecado, por exemplo, vou fazer uma reforma, eu quero saber se está bem dessecado. Então, eu vou e tiro uma imagem dessa e vejo quanto que ainda tem de cana nessa área, né? Se eu já posso fazer uma reforma, por exemplo, né? Que eu estou dizendo. Aqui outro mapa de uma usina, onde mostra também, através de imagem de satélite, veja aqui o grau de precisão. Verde, cana, vermelho, falha, solo, a parte marrom. Então veja que uma imagem dessa, eu consigo saber até a porcentagem de falha que eu tenho nessa área e fazer uma determinação se eu preciso fazer uma replanta ou não naquele local. Tá? Então veja aqui ó, uma imagem de uma área de 96 hectares, aonde eu pratiquei, eu fiz uma análise com software, e esse software já me disse o quanto que eu tenho de cana, o quanto que não. Veja aqui essa outra imagem aérea, né? Então aqui, ó, eu tenho o azul, aonde é leito de rio, aqui, ó, marrom, a área que eu fiz raspagem. Que raspagem? Alguma pá carregadeira, por exemplo, alguma moto niveladora, foi lá corrigir a erosão. Então, aonde eu corrigi a erosão? Aqui é onde está marrom, onde tem a área raspada. Aonde eu tenho erosão ainda? Aqui nessa área vermelha. Veja que aqui, ó, aqui ele já raspou, devia ser erosão, devia estar começando aqui, desceu tudo. Então, aqui onde está vermelho, ainda tem erosão. Erosão em área de preservação, que não posso ter de maneira alguma. Veja aqui alguns pontos aqui. Erosão em pastagem, aqui onde está em amarelo. Onde é propriamente a cultura, é o verde. Aqui, ó, que é a cultura da cana. E o verde escuro é a área de APP. Então, veja que aqui, ó, no mapa, eu tenho exatamente ó, quanto que eu tenho de área raspada, quanto que eu tenho de área de erosão, quanto que eu tenho erosão em APP, quanto que eu tenho de erosão em pastagem, qual que é a minha área de cana, qual que é a minha área de APP. Veja que uma imagem aérea, depois que eu passo num software, ele consegue me dar com precisão todas as informações da área. Algo que ser humano algum conseguiria fazer, né? Um carro passando ali, não ia ter nunca a noção do quanto que tem de trabalho feito ali para dentro, né? Veja aqui também o mapa identificando, mostrando aí uma variabilidade espacial, né? Veja que aqui eu tenho uma área com boa produtividade e uma área com baixa produtividade, que é o mapeamento aéreo para análise tecnológica e implantação de soja no Rio Verde, em Goiás, tá? Então, essa é outra maneira. Veja que aqui já um software trabalhado para identificar falhas, veja que interessante. A área da foto, ele tem exatamente que essa área aqui da foto, ela tem 934 metros quadrados, né? Então, eu vou fazer um mapeamento de falha para cana. Então, ó,
nesses 934 metros quadrados, eu tenho 595 metros linear de cana. Desses 595 metros linear de cana, eu tenho 113 metros sem cana, né, que me dá um percentual de falha de 20%. Veja que essas linhas vermelhas aqui, elas estão bem fraquinhas aqui, mas nós temos umas linhas vermelhas. O que é essa linha vermelha? Aonde não tem cana. Então o software me diz quantos metros dessa linha vermelha sem cana eu tenho e me determina o quanto que é a porcentagem minha de falha. Que a empresa, em cima das regras e da diretriz da empresa, eu vou determinar se eu vou fazer um replantio daquela área ou não, né? Em cima do meu percentual de falha. Vamos dizer que a empresa diz, ó, a área acima de 10%, eu quero que faça o replantio. Então, se aqui eu tenho 20%, eu vou replantar. Eu consigo saber se eu tenho muda ali perto, se eu vou levar muda em tolete, enfim. Aí a empresa resolve o que vai fazer. Por quê? Eu tenho uma alta, ou eu espero a cana crescer e corto e replanto aqui mesmo, com a própria cana daqui. Enfim, eu vou saber o que eu tenho que fazer por conta que o meu percentual de falha está alto. Quem me disse isso foi uma imagem de drone após passar pelo software. E além de drone, como que eu posso tirar imagem aérea? Através de satélites, né? Satélites, imagens de satélites, a gente chama de sensoriamento remoto. É o nome mais chique, mais invocado para as imagens que são tiradas à distância, né? O que é sensor? O sensor, nesse caso nosso aqui, nós estamos falando, é um satélite, né? Então, lá, ele faz um sensoriamento. Sensor remoto. O que é remoto? A distância, né? O que o controle remoto da televisão faz? Ele controla a televisão à distância. Então, controlo a distância, o controle remoto. Sensoriamento remoto. Sensor à distância. Qual que é esse sensor? É um satélite. E por que sensor? Sensor é tudo que nos devolve uma resposta, né? O que o sensor lá do carro, quando está acabando o combustível, o sensor apita. Por quê? Porque ele nos dá uma resposta, quando o ponteiro abaixa, ele tem que nos avisar que está tendo está acabando a gasolina. Então, isso é um sensor. Aquele sensor de luz, quando a gente entra na casa, um sensor térmico, que acende a luz, né? Quando entra lá no prédio. E aí, o próprio calor do corpo, ele acende a luz. O que é? Um sensor térmico, pode ser um sensor de movimento, ou seja, ele dá uma resposta quando ele é ativado por alguma coisa, né? Então, o que é o sensor do satélite? O que ativa ele? A luz, né? Quando o satélite recebe um reflexo da luz, incidindo sobre o planeta, ele é ativado a tirar foto, né? Então, quando ele está no escuro, ele não tira foto? Isso, ele não tira, porque no escuro ele não tem reflexo, né? No escuro, a Terra não emite reflexo do satélite, então o satélite não tira foto. Então, ele é um sensor de luz que tira fotos à distância. Isso chama sensoriamento remoto, né? O mais utilizado é um Landsat. Nós vamos falar mais desse satélite lá na aula, na quinta ou sexta aula, que a gente fala um pouquinho de sensoriamento remoto. Eu vou falar mais alguns detalhes, né? Mas o assunto que nós estamos falando agora é o sensoriamento remoto, tá? Então, o que da variabilidade espacial? Então, com o sensoriamento remoto, eu consigo ter uma noção das minhas áreas mais produtivas, assim como eu já falei das outras maneiras, né, de identificar a variabilidade espacial. O mapeamento aéreo, através de satélite, também consegue me dar uma ideia. É preciso? Não, não é preciso, igual um drone, muito menos do que uma amostragem de solo, mas nos dá uma boa noção das áreas mais produtivas e das áreas menos produtivas, né? Numa imagem dessa aqui, eu vejo aqui dentro da mesma quadra, eu estou tendo os pedaços aqui menos produtivos. Por quê? Tem que ir lá saber o que está acontecendo nessa área aqui, né? Mas eu posso aproximar e saber exatamente as áreas minhas que estão produzindo ou não. Eu consigo determinar uma variabilidade espacial através de imagens de satélites, né? Então, como eu disse, qual que é mais preciso, o drone ou o satélite? Com certeza o drone é muito mais preciso, né? Veja aqui uma foto aérea, um sensoriamento remoto, um mapeamento aéreo da mesma área. Veja que aqui é uma imagem com satélite. Veja que aqui é uma imagem com drone. Então, veja que aqui o NDVI é o software que faz a leitura, a estimativa da produtividade. Então, a estimativa da produtividade do satélite, a estimativa da produtividade do drone.
Então, veja que aqui no drone, tá, eu tô satélite, eu tô tendo as mesmas informações. Veja que aqui, ó, tá lilás, azul, mas veja a diferença, o grau de precisão, de sensibilidade da imagem, né, de precisão da imagem, né, aquela questão de pixel, né, lembra quando a gente vê uma imagem, uma foto que é muito pesada, tá lá que tem 1000 e tantos pixels, aí uma foto mais leve, menos precisa, ela tem lá 700 pixels. O que é isso? É o grau de precisão daquela imagem, né? Então o drone, veja aqui, ó, cada quadradinho desse aqui é um pixel. Ele está nos dando uma boa noção. Veja que aqui, ó, ele está nos dizendo que aqui eu tenho uma área menos produtiva. Mas eu nem consigo enxergar aqui, ó, que tem uma estrada, que tem um carregador. Então veja aqui, ó, aqui esse pedaço é menos produtivo, mas aqui eu tenho um carregador também que me ajuda a deixar essa área menos produtiva. Então veja que esse vermelho escuro aqui, ó, é onde juntou um carregador com uma área menos produtiva. Então tá vendo o grau de sensibilidade de imagem através de um drone. E ele fica para fazer imagem aérea, para fazer a variabilidade espacial, é bem mais precisa, tá? Tá ok? Então, terminamos o assunto da variabilidade espacial, né, aonde nós dissemos as maneiras de identificar a variabilidade espacial, tá? Vamos entrar num assunto novo, assunto diferente, que são alguns equipamentos mais utilizados na agricultura de precisão, tá? Quais são os equipamentos? Os principais, os mais utilizados, né? Taxa variável de quê? De semente, de adubo. Os pilotos automáticos, nós vamos falar dos tipos de piloto automático, os controladores de seção, que nós vamos também dizer como eles trabalham, né? Controle de seção de plantio ou de pulverização, os sensores óticos, né? Que é de pulverização ou de estimativa de produtividade, os equipamentos de correção de sinal de satélite, que nós vamos falar. Desses aqui, nós vamos comentar um pouco mais com precisão no decorrer aí das aulas do tempo que nos resta, tá? Mas ainda existem outros diferentes tipos, né, de equipamentos, né? Nós temos os monitores, nós temos os receptores de GPS, os monitores de profundidade de solo, nós temos os sistemas de barra de luz, que nós vamos dizer também, quando a gente falar aqui de piloto automático, eu vou falar um pouquinho sobre barra de luz também, os drones e vantes, temos irrigação de precisão, temos os orientadores de implemento, coletor de dados, fila de tratores, enfim, tem N equipamentos, né? Com certeza isso aqui já semana que vem já está desatualizado, se é que já não está. Por quê? Porque a quantidade de novos equipamentos para agricultura de precisão que vão chegando no mercado é muito rápida, né? Ela tem uma dinâmica aí muito grande. Então vamos falar um pouquinho do equipamento que faz semeadura em taxa variável. Então nós falamos de adubação, né? Nas aulas anteriores falamos de adubação em taxa variável. A ideia da semeadura taxa variável é a mesma da adubação, só que, óbvio, jogando sementes, né? Por quê? Porque existem áreas da propriedade onde eu posso fazer uma maior densidade de plantas, né? Eu posso fazer uma variação de plantas. Naquela área onde é mais produtiva, eu posso pôr mais plantas, né? Naquele solo mais fértil, naquele solo bem corrigido, aquele solo da propriedade que eu sei que produz mais, eu posso pôr mais plantas, que não vai haver competição essa planta, porque o solo suporta, né, uma população maior de plantas. E como que a máquina, como que eu implemento, como que eu faço o aumento da população de plantas? Diminuir o espaçamento, né? Eu posso fazer espaçamento de 3 centímetros, de 5 centímetros, de 10 centímetros, de 20 centímetros. Quanto menor o espaçamento, maior a minha população, né? Veja esse exemplo aqui, uma tabela como essa. Se eu uso o espaçamento, então lembre-se que tem dois tipos de espaçamento. Eu tenho espaçamento entre linhas da cultura, eu tenho espaçamento entre plantas, entre uma planta atrás da outra, né? O número de sementes por metros e o espaçamento entre as linhas de plantio. Então veja aqui, ó. Aqui eu tenho nessa tabela, ó, espaçamento entre linhas, o espaçamento entre plantas, ou seja, plantas por metro, né? O espaçamento entre plantas que vai me dizer quantas plantas eu tenho por metro. Que nem aqui, um espaçamento de 10 centímetros, eu vou ter 10 plantas por metro. Espaçamento de 8 centímetros, eu vou ter 12 plantas. Espaçamento de 6 centímetros, eu vou ter 14 plantas por metro. De 4 centímetros e de 2 centímetros.
eu vou ter 18 plantas por metro. Enfim, veja a diferença de população que eu consigo ter. Se eu tenho um espaçamento de 40 centímetros entre linhas e ponho uma planta a cada 10 centímetros, ou seja, se eu planto 10 plantas por metro, um espaçamento entre linhas de 40 centímetros, eu vou ter 200 mil plantas por hectare. Veja a diferença. Se eu faço o mesmo espaçamento de 40 centímetros entre linhas e ponho 18 plantas por metro, olha para quanto que vai a minha população, vai para 450 mil plantas por hectare. Então veja, o que é que a variação, a taxa variável de semeadura faz? Ela trabalha em cima dessa quantidade aqui, em cima dessa quantidade de plantas por metro. Né? Então, se eu ponho mais plantas por metro, eu tenho uma densidade. Se eu ponho mais plantas por metro, eu tenho outra densidade. E é assim que a semeadura em taxa variável trabalha, fazendo a variação da população de plantas. Né? Então, veja aqui o espaçamento, quando eu digo espaçamento entre linhas, é esse. O espaçamento entre plantas é de assim. Então, eu vario a minha população de assim. Eu não consigo variar o meu espaçamento enquanto eu estou trabalhando. Né? Ainda não existe nenhum equipamento que trabalhando você consiga diminuir o espaçamento entre as linhas. Você consegue diminuir o espaçamento entre as plantas, né? Entre o número de sementes por metro, ou seja, a distância de uma sementinha para outra, a distância de uma planta para outra. Né? Então, isso que a semeadura, a taxa variável, trabalha, a distância entre plantas. Tá? Então, a gente tem que saber também que não é o mesmo implemento, o implemento que faz taxa variável, ele é diferente daquele outro implemento convencional. Né? O implemento convencional, ele está ligado com a velocidade da máquina, muitas vezes ele está ligado com o rodante da máquina, aonde eu não consigo fazer a taxa variável, eu faço uma taxa fixa. Né? Veja aqui é um implemento que eu faço taxa fixa, por quê? Eu sei por causa desse disco aqui, ó, esse disco ele não é o disco ideal para fazer a taxa variável para agricultura de precisão. Então, esse aqui, eu regulo através dessa roda que guia a rotação do disco de semeadura. Né? Então, a minha rodinha que fica em contato no solo é quem vai dizer o quanto que o meu disco tem que rodar. Então, aqui, eu não consigo fazer taxa variável. Tá? Na agricultura de precisão, eu preciso ter um equipamento específico para fazer taxa variável. Né? Lembrando aí, só para detalhes, né, que cada cultura tem seu disco específico, né, discos menores, discos maiores, eu digo a casinha aqui, né, a célula, a casinha aqui, para algodão, sementes maiores, o disco tem a casinha dele aqui maior do que um disco para sorgo, né, que é aqui é para semeadora, aqui é para plantadora. O que é essa? Né? Só uma curiosidade, qual que é a diferença de plantadora, semeadora? É a mesma coisa, né? Plantadeira, né? Plantadeira de grãos, semeadeira de grãos. Na verdade, não deveria ter essa diferença, né? Deveria ser a mesma coisa, deveria ser ambas, ou plantadeira, ou semeadeira, ou melhor, semeadora, né? Que quando é máquina, a gente termina com ouro, né? Lembre-se sempre que lavadeira é a mulher que lava, lavadora é a máquina que lava. Então, plantadora é a máquina que planta. Plantadeira é a mulher que planta. Então, o correto seria plantadora. No grãos fala semeadeira ou plantadeira. Utiliza a palavra semeadeira quando planta sementes pequenas. Né? Então, fala aqui, semeadeira de sorgo, semeadora de sorgo e plantadora de algodão. Ou seja, mas é só uma curiosidade. Tá? Então, aqui você vê os discos. A diferença desses discos que vão aqui na plantadora. Tá? E na agricultura de precisão, se utiliza plantadoras a vácuo. Veja que isso aqui é onde está o disco de plantadora a vácuo. Aqui, veja como que... Aqui, o que é a plantadora a vácuo? Quando é uma plantadora não vácuo, da semeadora convencional, pensa assim, que qual que é o grande problema da plantadora convencional? É entrar duas sementes aqui nessa casinha ou não entrar nenhuma, né? Então, imagina assim, o disquinho está rodando, o disco está rodando, e rodando, aqui está o depósito de sementes, né? O depósito de semente está aqui, e aqui o disco está rodando, pegando as sementes do depósito.
Então, o que acontece na semeadura convencional? Esse disco pode rodar e não pegar nenhuma semente, ou então pegar duas sementes na mesma casinha dessa aqui, do disco. Então, o que vai acontecer? Aonde não tiver pego a semente, vai ter falha. Aonde tiver pego duas sementes, vai estar jogando duas sementes no mesmo local, não vai nascer as duas plantas, uma vai morrer, você está aumentando a competição, se não morrer, ela vai ficar uma plantinha menor, você está desperdiçando semente, você não consegue ter o controle da população de plantas. Lembra que nós temos população, às vezes, aí de 5 centímetros. Então, se você joga duas sementes em 5 centímetros, você não vai ter o resultado que você quer. Então, qual que é a diferença da plantadora a vácuo? A plantadora a vácuo, né? Então, ó, aqui está o disco rodando e aqui está o depósito. Aqui tem um vácuo. O que o vácuo faz? Ele puxa, ele chupa a semente, de modo que o disquinho nunca vai ficar vazio ou vai pegar duas sementes nesse processo, né? Aqui eu tenho um exemplo dele trabalhando. Aqui, na verdade, eu tenho um filme aqui onde mostra isso. Não está dando acesso. Vamos ver se eu consigo iniciar o vídeo aqui. Não, o vídeo não quer reproduzir. Não, mas enfim, aqui dentro fica esse disco, que é a vácuo. Tá vendo aqui o disco a vácuo? Então ele puxa, ele gera um vácuo, ele puxa, ele chupa a semente que vai estar lá em cima e não vai ter a falha da semente. O vídeo está querendo abrir, mas não estou conseguindo não. Aqui dá para ver exatamente como que funciona. Lembra-se desse kit aqui para fazer o controle de taxa variável? Vocês já viram ele quando nós mostramos o kit de taxa variável de adubação. É o mesmo que faz. Esse aqui é o controlador de rotação da correntinha, aonde vai rodar o disco, tá? Aqui é o computador de bordo com o satélite, e esse aqui é a CPU, é a central de comando que faz a integração entre o computador e o controlador de taxa, o controlador de vazão, tá? Então, o controlador de taxa, ele permite aqui, ó, uma dose precisa de semente, em baixa ou alta velocidade, evitando falha na cabeceira ou arremate. O que é? Quando o trator chega na plantadoras, vamos imaginar plantadoras grandes, quando ele chega perto da cerca, o que o operador, o que o trator vai fazendo? Vai diminuindo a velocidade, é óbvio, né, que ele vai chegar na cerca, ele tem que diminuir a velocidade. E o que acontece quando ele diminui a velocidade? A tendência, né? A tendência não, na plantadora convencional vai cair mais sementes naquele mesmo ponto, ou menos sementes, dependendo da rodinha guia que aquela plantadora, o implemento tem. Com o controlador de taxa de sementes, tanto faz se você está parando, se você está acelerado, tanto faz. Por quê? Ela vai fazer essa compensação do número de sementes por metro, tá? Então, permite, com isso, evitar falhas, né, nas cabeceiras. Outra coisa, eu permito fazer o ajuste da população de sementes, ou seja, da população de plantas e da taxa de fertilizante, usando uma prescrição já feita pelo mapa, tá? Então, eu consigo fazer no local identificado uma população ideal. Então, eu tenho os meus mapas de plantio de taxa variável, tá? Então, quando eu trabalho com software, com taxa variável, eu obrigatoriamente tenho que ter softwares que fazem os sensores que dizem se o que eu estou fazendo está correto. Ou seja, se a quantidade de semente que eu quero aplicar, eu realmente estou aplicando, né? Então, aqui, ó, nada adianta eu fazer sementes de taxa variável se eu não monitorar se ela está sendo depositada corretamente no solo. Para isso, servem os monitores de semeadura que verificam essa deposição e informam o operador, né? Só para a gente ter uma noção, né? A gente fala assim, nossa, mas será que é necessário? Se a gente parar para fazer uma conta
de deixar a gente perplexo, né? Veja a quantidade de sementes por metro. Vamos fazer aí que uma plantadora ande a 8 km por hora, que corresponde, né? Se fizer lá dividido por 3,6, né? Para passar de quilômetros por hora para metros segundo, eu divido por 3,6. Então, 8 dividido por 3,6 me dá lá 2,22 metros por segundo. É a minha velocidade da colhedora. Se eu tenho que jogar 12 sementes por metro, que é um espaçamento de 8 centímetros entre planta, e eu tenho uma plantadora de 50 linhas, que é essas plantadoras maiores que nós vemos, as maiores têm 50 linhas, olha a quantidade de semente que eu jogo por metro. Na verdade, não é por metro, tá errado, é por segundo. Eu jogo, ó, se eu ando a 2,22 metros por segundo, vezes 12 sementes, vezes 50 linhas, me dá 1.332 sementes por segundo. Ou seja, é uma quantidade gigantesca de sementes. Então, eu tenho que o meu equipamento fazer o controle se eu estou fazendo exatamente isso. E eu tenho, né, na máquina, a máquina tem o próprio software que faz a taxa variável, ele te diz se a população que você está aplicando é exatamente aquela programada, né? Então, veja aqui, eu tenho programado 31.300 uma população, né? Aqui é a unidade lá deles é por acre, né? Mas seria por nós aqui por volta de 200 mil plantas por hectare. Mas aqui, no caso do inglês, né? 31.300 plantas por acre. É o que eu disse, por dar ao redor de 200 mil plantas por hectare. Então, isso aqui é o que você programou. Você quer jogar isso por hectare. Veja que em um ponto, está te dizendo aqui, ó, em um ponto, você jogou mais de 32 mil. Em 6 pontos, você jogou menos de 28 mil. O que é esse 28, 32? É uma porcentagem que você aceita aí, geralmente 5% de erro, né? Uma margem de erro em cima do que você trabalha. Aqui, ó, é o 5%, aqui, ó, de 100% seria aqui, então 5% para cima, 5% abaixo você aceita. Então, um ponto, você errou, você passou acima de 32 mil plantas. Em 6 pontos, você jogou abaixo de 28.400 plantas. Então, por que? Aí eu tenho informação, que é aqui, ó, falhas e sementes duplas. O que é falha? Falha é quando aquela casinha, a célula lá do disco, não pegou nenhuma semente. Então, me deu falha. Então, ó, 2,3% da minha área não pegou a semente, né? Não chupou a semente no disco, então não jogou semente. Então, por isso que eu tenho 6 pontos que ficaram abaixo de 28 mil plantas, né? Sendo que o correto era 31. E em um ponto ficou acima, por quê? Porque eu peguei 2 sementes. Então, aqui, ó, já está me dizendo, ó, que 2% eu peguei e falhou, por isso que deu esses 6 pontos. 0,8%, eu peguei 2 sementes, eu peguei, que eu digo, o disco, né, o disco da semeadora, pegou 2 sementes em cada uma daquelas célulazinhas, então me deu uma população elevada, tá? Então aqui me dá a singulação. O que é a singulação? É um termo que as plantadoras, o pessoal dos grãos utiliza, que quer dizer mais ou menos, a grosso modo, assim, quantos por cento que eu tinha que aplicar, eu estou aplicando, né? O quão correto eu estou, o quanto certo que está o número de semente que eu tinha que pôr para o número que eu realmente pus, né? Então, a X chama singulação. Então, olha, ele está com 96,9% de singulação, que é a meta dele. Então, 11 pontos ele ficou acima e 1 ponto ele ficou abaixo, tá? E qual o problema? Qualidade do espaçamento entre linhas e o espaçamento entre plantas, né? O espaçamento entre sementes e a qualidade do espaçamento, tá? Então, me diz qual que é o problema. E aqui no meu mapa da plantadora, do operador, ele já vai me mostrando como que está a minha dosagem de sementes. Veja que aqui o ponto azul escuro está na população acima dos 5%, né? 105% para cima, meus pontos azuis. O ponto verde é o que eu admito, né? Vamos falar que aqui está o 100% do que eu quero aplicar, então eu admito um erro de 95% a 105%. Ou seja, 5% a menos e 5% a mais, para mim está ok. Então, aqui é onde está pintado de verde. E entre 70% a 95%, aonde está laranja. Então, o próprio operador dentro da máquina, ele já vai sabendo como que está a qualidade
no seu plantio, tá? Aqui um outro monitor aqui, ó, que já vai me dizendo a população, o pontos que está abaixo, quantos pontos que está acima, 2 pontos abaixo, 8 pontos acima, quanto que está a minha singulação, ou seja, quanto que eu estou fazendo corretamente, 1 ponto eu fiz 100%, 14 pontos eu fiz abaixo, né, que minha meta é 99,8%, quanto que eu tenho de falha, quanto que eu tenho de semente dupla, qual que é o meu rendimento, qual que é o vácuo, aqui é o vácuo da esquerda e da direita que eu estou trabalhando na plantadora, qual que é a minha, aqui sai até o valor, aqui a força de pressão, aqui ó, a força para baixo, ou seja, né, a plantadora ela tem que tá forçando, né, lá vamos falar, ela tem que plantar 5 centímetros do solo, então ela risca 5 centímetros do solo, então isso tem uma pressão para baixo, que é a downforce, então tá aqui ó, downforce, ela está no ponto que ficou abaixo, ficou com 126 libras, o ponto que ficou acima ficou com 197 libras, enfim, olha aqui o tanto de informação que a minha plantadora me dá enquanto eu estou trabalhando, né? Então é perfeito o meu monitoramento, tá? Quais são as vantagens de fazer o monitoramento do plantio de grãos, né? Então aqui, ó, menor custo com sementes, né? Por quê? Porque eu vou aplicar menos sementes ou aplicar a quantidade exata naquele ponto. Então, alguns pontos onde me recomenda aplicar menos sementes, eu vou fazer economia. Facilita a operação da colheita, por quê? Por causa da minha densidade de plantas vai estar maior. Isso facilita a minha colheita. Aumenta o rendimento operacional, lógico, né? Porque o operador por si só ele não conseguiria fazer essa variação da população de sementes. Imagina ele ter que parar a máquina e ir lá fazer a calibração da semeadura, né? Isso aí ia gerar um atraso gigantesco. Aumento no rendimento operacional, portanto, né? Diminuir competição de nutrientes entre plantas, ou seja, se eu colocar a quantidade certa de sementes por metro, ou seja, se eu tiver a quantidade certa de plantas por metro, eu vou diminuir a competição entre as minhas plantas, tá? Maior produtividade, onde eu ponho mais sementes, eu vou produzir mais. Possibilita o plantio noturno, com certeza, por quê? Porque não está dependendo aqui nada do operador ver. O operador, ele só vai assistir no painel dele o quanto que está sendo, o quanto que ele está aplicando. Então, ele não precisa olhar com os olhos lá para fora, ele precisa somente olhar o painel, ele pode trabalhar à noite de maneira normalmente, né? Mantenha esse espaçamento entre as curvas, no terraço, lá no final, né? No final do sul, como eu disse, ele mantém o espaçamento entre plantas. Nas curvas, né? Imagina assim, quando a gente faz uma curva para um lado, a gente faz a curva, o lado que está de dentro, a tendência é acumular semente. E o lado que está de fora, né? Veja que o giro é maior, o lado que está de fora, a tendência é ficar sementes mais distantes uma da outra. E o lado de dentro, esse lado aqui, a tendência é ficar com mais sementes, uma em cima da outra. Então, nas curvas, a plantadora, a semeadora, com taxa variável, ela faz essa compensação, né, do número de sementes, tá? E aí eu tenho os dados prontamente no meu software, onde eu quiser, no computador, eu tenho o meu monitoramento do plantio de grãos, tá? Nós vamos entrar, falar um pouquinho de barra de luz, mas nós vamos encerrar essa quarta aula por aqui e a gente volta na aula que vem falando um pouquinho mais sobre os equipamentos de agricultura de precisão. Tá ok, pessoal? Então, até a próxima. Um abraço.